Bom, pessoal, então agora vamos ver como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência. É diferente da gente calcular o perímetro de um polígono mesmo, porque um polígono, como os segmentos de reta eram todos retos, né? Segmento de reta, a gente só somava aqui cada lado. Como é que eu vou fazer isso se a circunferência é curva? É um grande desafio, né? Como é que que eu iria fazer? Uma circunferência, para eu medir o comprimento dela, é como se eu pudesse vir aqui, ó, quebrar ela e abrir o fio, né? Desenrolar aqui ela, né? E medir. Só que eu não consigo fazer isso de um ponto de vista prático se eu tenho uma figura, né? Eu tenho que saber calcular por outro método. Então, os gregos, os babilônicos, enfim, as populações dos egípcios, as populações antigas, elas gostavam de investigar e todos eles perceberam uma seguinte questão. Se você pegasse o comprimento da circunferência, ou seja, o tanto que se gasta para dar uma volta aqui, e dividisse pelo diâmetro, ou seja, se pegasse o comprimento e dividisse pelo diâmetro, esse valor sempre estava dando próximo de 3,14. Sempre. Você pegava aqui o comprimento de qualquer circunferência e dividia pelo diâmetro, dava perto desse número. Aí eles pegavam uma circunferência pequena, fazia esse processo. Era uma circunferência pequena. Pegava o comprimento, dividia pelo diâmetro, dava próximo. Pegava uma circunferência maior, pegava o comprimento, dividia pelo diâmetro, dava próximo disso. Então eles perceberam que isso é uma constante. Em qualquer circunferência, se você pega o comprimento dela e divide pelo diâmetro, dá próximo de 3,14. E para esse número, que é uma constante, foi adotada essa letra grega π. O π é justamente o resultado da divisão entre o comprimento da circunferência e o seu diâmetro. Esse valor, a gente já sabe que ele não é exato. Ele tem infinitas casas decimais, 3,14, 15, enfim, um monte de casas decimais. Só que a gente usa uma aproximação. Então a gente vai usar aqui o π como sendo sempre 3,14. Ora, se o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro dá o π, a gente consegue chegar numa fórmula. O comprimento da circunferência, que eu vou chamar de C, é igual o diâmetro vezes o π. Então, para você calcular o comprimento de uma circunferência, basta você medir o diâmetro e multiplicar pelo π. Qual é a vantagem disso? O diâmetro é reto. Você consegue medir ele com qualquer instrumento, com régua, com qualquer coisa. Ele não precisa fazer curva. Já o comprimento é curvo. Como é que você vai medir? Então, o comprimento de uma circunferência, você agora vai medir através do diâmetro. Ou através do raio, que a gente vai dizer, né? Então, aqui nós temos o diâmetro. E é a partir dele que eu vou calcular o comprimento. Ou seja, o quanto se gasta para dar uma volta aqui em torno dessa circunferência. Vamos supor que esse diâmetro aqui ele vale 12 centímetros. Daqui até aqui está valendo 12 centímetros. Certinho? Então vamos calcular aqui, ó. O diâmetro, então, aqui vale 12. Vamos calcular o comprimento. Ó, comprimento é igual ao diâmetro vezes o π. O diâmetro, nesse exemplo, vale 12. Então, eu vou no lugar do D, eu vou pôr o 12. O π é o que eu falei, pessoal. O π é uma constante. E nós vamos usar aqui ela sempre 3,14. Não tem nada a ver com esse 12 aqui. O π, sempre a gente vai usar esse valor. 3,14. Certinho? Agora é só multiplicar. 3,14 vezes 12. Vamos lá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Desce 8, 6, 7, 3. Bom, como aqui tem duas casas decimais, eu preciso contar elas na resposta. Uma, duas, vírgula.
Então, o comprimento aqui deu... Ops, 12 não, né? Deu 37,68 centímetros. A unidade é a mesma, tá? Do diâmetro. Então, ó, o comprimento, ou seja, o quanto se gasta para dar uma volta aqui em torno do círculo, é 30, desculpa, da circunferência, é 37,68. Então, se você abrir aqui esse fio aqui e esticar, teria 37,68 centímetros. Beleza, professor. Essa é a forma se a gente tiver o diâmetro. E se a gente tiver o raio? Porque aqui é o raio só, né? É só a metade, né? Só do centro até um ponto da circunferência. Vamos dizer que o raio vale aqui 8 milímetros. Um exemplo. Pessoal, olha só. A fórmula aqui é o diâmetro vezes o π. Diâmetro vezes o π. Mas nós já vimos que o diâmetro ele é o dobro do raio. Então, se eu trocar o diâmetro pelo dobro do raio, a fórmula vai ficar essa. 2 vezes o raio vezes o π. Por que é 2 vezes o raio? É o diâmetro. Então, essa fórmula e essa fórmula aqui, elas são equivalentes. A única diferença é que essa está em função do diâmetro e essa aqui está em função do raio. Tá certo? Então, você pode usar qualquer uma das duas. A gente coloca, estou apresentando as duas para vocês para ficar mais fácil. Porque se o exercício te der o diâmetro, você usa essa, diâmetro vezes o π. Se o exercício te der o raio, você usa essa, 2 vezes o raio vezes o π. Então, quando ele te der o raio, precisa ter esse doisinho aqui, ó. Por quê? Porque o diâmetro é o dobro. Então, você precisa multiplicar por 2 antes, tá certo? Então, nesse nosso exemplo aqui, o raio vale 8, né? 8 milímetros. Então, vamos fazer o cálculo aqui. Ó, aqui, o 2, ele é uma constante, então você não mexe. O raio, aí você vai trocar, vale 8. E o π, a gente sempre sabe o valor dele, 3,14. O π sempre vai valer isso. Agora vamos calcular. Aqui é uma multiplicação de 3 números, você pode fazer direto, ó. 2 vezes 8, 16. 16 vezes 3,14. Se você quiser escrever isso, pode. Vamos fazer o passo a passo. Então, primeiro eu multipliquei. Vou apagar aqui. 2 vezes 8, né? Dá 16. E repete o 3,14. Agora nós temos que multiplicar. 3,14 vezes 16. 6 vezes 4, 24. 1, 2. 6 vezes 1, 6 e 2, 8. 6 vezes 3, 18. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. 4, 12, foi 1. 10, foi 1. 5. Como aqui tem duas casas decimais, 1, 2, vírgula. Então, o comprimento aqui deu 50,24 milímetros, né? Porque é a mesma unidade do raio. Então, pessoal, a diferença entre o diâmetro e o raio na hora de calcular o comprimento de uma circunferência é essa. Se ele te der o diâmetro, você multiplica só pelo π. Se ele te der o raio, você multiplica por 2 e depois pelo π. Beleza?